Quando nós lemos a Bíblia, queridos, que ela diz que Jesus pagou um alto preço por nós, é porque você é uma pessoa que tem grande valor. Deus não ia pagar um preço alto porque ele não vale nada. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossa palavra tem que ser de otimismo, irmãos. Quando você fala uma palavra de otimismo, você cresce mais um pouco. Aleluia. Porque nós temos um Deus que é grande, querido. Um Deus que é todo poderoso. E nos ama com amor eterno, queridos. Quando o homem caiu, ele perdeu a glória de Deus. Na queda, ele perdeu a glória de Deus. Glória é a presença de Deus. Porque a presença de Deus resplandece uma luz na gente, que é a glória de Deus. Moisés passou 40 dias para receber a tábua da lei, Deus escrevendo com seu dedo na pedra e Moisés lá. Quando Moisés desceu, precisou colocar um véu, porque ele resplandecia. Israel não podia fixar o olhar no Moisés. Ele colocou um véu para descer do monte, por causa da glória de Deus. Quem fica perto de Deus é alcançado pela glória. Porque Deus é glória, Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida por toda a eternidade. Deus é luz. Deus é glória. E Ele está presente aqui nessa noite. Deus está presente aqui. Eu vejo a glória dele nessa noite. Aleluia, Jesus. E o maior presente, a maior bênção dádiva do homem e da mulher é se aproximar de Deus. Aleluia, Jesus. E para se aproximar de Deus, é necessário haver em nós uma motivação, um desejo. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele deseja que você se aproxime dEle. Ele lhe deu as condições de você se aproximar dEle, que é o livre-arbítrio. O homem é um ser moral, responsável pelos seus atos. Quando o homem se perder, Deus não tem nenhuma culpa, o culpado é o homem. Porque Deus investiu tudo que Ele tinha para salvar você, para me salvar. Deus deu tudo. Porque Deus sabe o valor que você tem. Porque você saiu de dentro de Deus. Pergunte a uma mãe que tem um filho que foi gerado dentro dela 9 meses, se ela ama aquele filho. Pergunta a ela. O que sai de dentro dela, ela ama. A águia, ela morre pelo filho. Vai pegar o filho de águia. Ela morre, defendendo o filho. Uma leoa, ela morre, enfrentando um leão que quer pegar um filho dela. Nem que ela morra, mas ela enfrenta porque é filho. Saiu de dentro dela. Deus deu tudo para salvar você. Deus se fez homem para vir aqui, essa terra. Como diz aquele hino: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Ele sabia que eu sofria aqui.
Mas ele veio. Ele sabia que eu sofria aqui. E ele se humanizou. Se redemisionou. Sendo grande, se fez pequeno. Se humanizou para falar a nossa língua e entender ele e ele nos entender. Então Deus veio. Quando Adão pecou, pesou no coração de Deus. Porque Deus disse, um dia que você comer dessa fruta, Adão, e desobedecer, você morre. Adão pecou e morreu. Esse morreu foi afastamento de Deus, não foi literal. Foi a glória que ele perdeu. Aquela roupagem que Adão tinha, que ele estava nu e não se via, ele perdeu aquela glória. Era uma luz resplandecente, chama-se resplendor. Resplendor. Lucifer tinha, se você for lá em Ezequiel, você vai ver Ezequiel, ele se gloriava do corpo dele, que era um anjo muito lindo, Lucifer. Transmitia luz, transmitia luz, por isso chama Lucifer. Então ele se orgulhava da boniteza que ele tinha. A Bíblia diz, perfeito era em teus caminhos. Diz a Bíblia de Ezequiel, até que se achou iniquidade em ti. Tu se gloriava do que você era. É? Então o diabo perdeu aquilo ali, foi expulso do céu. Aí quando o diabo foi expulso do céu, depois Deus gerou Adão. E Adão veio com essa roupa de glória. Roupa resplandecente. Estava nu e não se via. Vestido de glória, porque ele foi gerado em Deus. Foi gerado em Deus. Ele fez o homem do bolo de barro, mas a expressão, a alma, veio de Deus. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então Adão saiu dentro de Deus. Aleluia. E Deus, então, quando viu que Adão havia caído, então Deus disse que da mulher nasceria um varão que esmagava a cabeça de Satanás. Deus planejou ali a restauração do homem. Levar o homem para o estado original, que ele havia perdido. O desejo de Deus é nos levar de onde Adão caiu, levar para lá. Por isso que diz a Bíblia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus nos perdeu, Adão perdeu de graça. Porque nós fomos gerados em Adão também, e Adão caiu, todos nós caímos. Mas Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus. Em Colossenses 1,13, veja bem o que aconteceu. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do império das trevas. Veja bem de onde ele nos tirou. Olha lá. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Resgatar é comprar, filho. É comprar o que Adão vendeu de graça. Deus pagou um alto preço para nos ter de volta. Imagine o amor de Deus. Imagine o perigo que o homem está se não aceitar esse preço, esse resgate. Se o homem não aceitar esse resgate, a mulher não aceitar esse resgate que Deus pagou, está escrito lá. Nos resgatou do império das trevas. Império é o reinado das trevas. Império tem rei. Tem potestade, poderes. Nos resgatou do império das trevas. Só ele poderia nos resgatar.
Só Jesus poderia nos tirar da prisão que estávamos. Só Ele. Só Ele. Diz a Bíblia que não havia um justo sequer aqui que pudesse fazer nada pela gente. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crêem, não pereçam, quer dizer, não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. É isso que Deus está falando. Amém, queridos? Deus pagou um alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Aleluia! Um alto preço. O problema é que muitos pensam, quando morrer tudo acabou. O diabo quer trazer essa cegueira para as pessoas, não. Mas a morte é apenas uma vírgula na história da vida. Morrer é começar a viver. Porque o que morre aqui é o corpo físico. Diz a Bíblia que o corpo volta ao pó como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Aleluia, Jesus. E quando você ressuscitar, você vai ressuscitar com um corpo de glória. Não é esse corpo que você tinha, não. Esse corpo você, entendeu? Destruído pela terra. É corpo de glória. Porque quando Deus fez o homem, ele fez um corpo de glória. Amém, igreja? Então você nasceu em glória. Aleluia, Jesus. E um dia você vai morar com Jesus na glória. Amém, igreja? Quem quer morar com Jesus na glória? Você sabe que o homem, fala quando o homem é a mulher também, viu? Não pense que o homem é melhor que a mulher, não. Para Deus é a mesma coisa, não tem diferença. A diferença é só aqui. Lá é tudo anjo. Pode ver que não tem anja, não. Quem já viu anja? Não tem. Não existe anja, não, velho. A mulher é mulher aqui por causa do ministério que ela tem. Ministério que ela tem. Mas chega no céu, o homem diz, essa aqui é minha mulher. Mulher, eu nunca fui mulher sua. É anjo, rapaz. Anjo vai ser mulher. A mulher do céu vai ser anjo. Ei, irmão. Ei, irmão. Ei, Deus. Não é verdade? O céu não tem anjo, não, irmão. É tudo anjo. Como no inferno não tem demônio. Pode ver tudo capeta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sempre digo que as mulheres foi quem mais investiram no ministério de Jesus, foi elas. Pode ver, ler a Bíblia. Quem foi até a cruz? Foi a mãe de Jesus, Maria, Madalena. Entendeu? João. Homem só foi João. Mas foi elas. Elas patrocinavam o ministério de Jesus, foi as mulheres. E a primeira missionária, quando ele ressuscitou, foi uma mulher, Maria Madalena. Primeira missionária. Pastor, você consagra a mulher? Consagro. É lógico que eu consagro. Para Deus é a mesma coisa. O valor que o homem tem, ela tem também. E, aliás, elas são mais... Quantos homens tem? Eu sei que o homem é de Deus. Agora, conte aqui, vê se não tem mais mulher do que homem. Na reunião de oração, quem vem mais? As mulheres. Tem que dar, né, irmão? Dá valor mesmo às mulheres mesmo. É bênção de Deus, né? Os homens são bênçãos. As mulheres são mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elas são mais piedosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para Deus, todos somos iguais. Homens e mulheres para Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que o homem deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa também
amar seu marido. Entendeu? Como a igreja ama Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O homem é a coroa da criação. Pastor, e a mulher vai ter a coroa dela também. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora o relógio aqui está caminhando rápido. Aleluia, Jesus. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. O homem é uma reprodução de Deus, uma cópia. O homem é uma cópia de Deus. Por isso que Deus ama o homem. Glória a Deus. Imagem de Deus no homem significa princípio ativo da criação. Glória a Deus. Princípio ativo da criação. Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2, chegando em casa, dizer, Pai, esteja nessa casa. Ele enviou de 2 em 2 para fazer discípulo. Fazer discípulo. A vida da pessoa pensa, eu já aceitei Jesus, está tudo. Não, apenas o começo. Aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, mas ele quer um espaço para tratar na sua humanidade, a sua alma tem que ser trabalhada. A nossa alma tem que ser trabalhada. Discípulo não nasce feito. Diga para você, irmão, diga, meu irmão, discípulo não nasce feito, se faz. Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações. Todas as nações. Ele que começou o discipulado, foi ele mesmo. Formando 12 discípulos. Pense isso, pense isso. Nós não vamos chegar no céu com as mãos vazias. Ele diz assim, não compareça perante mim com as mãos vazias. Temos que levar algo para Jesus. Deus, Ele quer que você seja ensinado. Alguém te ensine, entendeu? A servir a Ele. Entendeu? Porque o homem tem que ser trabalhado. Tem muitas áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, queridos. É aí que nós vamos sendo trabalhados e a nossa fé vai se desenvolvendo. A fé se desenvolve. E nós vamos crescendo a mesma imagem de Jesus. Nós temos que parecer com Jesus, querido. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Somos transformados. E nessa transformação que o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, nós vamos aprendendo a perdoar nosso pai. Se alguém tem mágoa do pai, da mãe, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida para nos ensinar a perdoar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Nós temos que aprender a perdoar, que tem pessoa que não perdoa não, irmãos. Ah, pastor, eu não senti de Deus. E quem está falando que você vai sentir? Deus não está mandando sentir, não. É mandamento. Mandamento ou sinta ou não sinta, tem que perdoar. Porque se não perdoar, os teus pecados não são perdoados. Está no Pai Nosso. Perdoa meus pecados assim como eu perdoo meus devedores. Se você não perdoar, está mentindo. Se não perdoar, o seu perdão fica retido. E tem pessoa que não perdoa e ela não sabe que está morrendo dia após dia. Está carregando um defunto nas costas, quem não perdoa. É.
Deus mandou perdoar. Jesus mandou perdoar. Eu conheci pessoas que diziam assim, não, eu não perdoo de jeito nenhum. Eu não digo quem é, você vai se escandalizar. Mas não é aqui não, ele não mora aqui não, viu? É muito longe daqui. Entendeu? Mas ele diz, eu não perdoo, irmão, perdoe seu irmão. Não perdoo, não. E era pregador da palavra. Perdoa não. Imagine como é a mente da pessoa. Então o discipulado é indispensável. É indispensável o discipulado. Fazer discípulo é o mandamento de Jesus. Fazer discípulo é como uma criança que vai para a escola. Aprendeu o ABC. Amanhã será um professor, mas começou na escola. Às vezes a pessoa diz, não, eu já aceitei Jesus, agora estou salvo. Tá bom, está salvo. Agora tem que trabalhar muitas coisas em sua vida. Tem que ser trabalhado. Que nessa andança, sem ter um aprendizado, você pode fazer algo que você vai perder sua salvação. Diz a Bíblia, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Tem esposa e esposo que dormem com raiva um do outro. E a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Antes de dormir, chame sua esposa, seu esposo, filho. Vamos acertar nossas contas aqui que nós vamos dormir. E à noite a gente pode viajar. O Jesus pode vir à noite. Leva um e fica o outro. E se os dois estão zangados, ficam todos os dois. Está entendendo, queridos? Eu estava ensinando sobre arrebatamento aqui, e a irmã me disse assim, pastor, e vai acontecer comigo o quê? Depois eu vou ensinar, viu? Eu vou falar, vai ser outro estudo aqui, que eu vou ensinar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Eu vou falar aqui, irmãos. Vai ser umas 3 semanas falar sobre o arrebatamento. Aleluia, corpo transformado, né? Para onde nós vamos? Glória a Deus. Aleluia. Quem vem buscar a gente? Tudo. A Bíblia fala tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, é um conselho. Hoje é uma noite de salvação. Uma noite de reconciliação. É uma noite propícia que Deus marcou para você hoje. Uma noite, né, para que você possa dizer, Jesus, hoje eu quero me reconciliar contigo. Hoje eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Esse momento que eu estou pregando aqui, veja bem, tudo nos céus é organizado. E quando eu prego aqui, um anjo está lá com a caneta na mão, esperando você tomar a sua decisão para ele escrever seu nome lá no céu. Aleluia. Vai escrever seu nome. Na hora que você disser, eu aceito Jesus como meu Salvador, naquele mesmo momento, abre-se um grande livro. Está escrito na escatologia, eu vou falar sobre isso. Um grande livro. E no livro você vai ver seu nome escrito lá. Roberto, né? Teu nome? Roberto, está escrito. Aleluia! Roberto. Um dia Jesus disse assim, ele enviou 12 discípulos para pregar o evangelho. Aí eles voltaram alegres, Senhor, no teu nome eu vi Satanás cair como um raio do céu. Não se alegre por essas coisas. Se alegre antes pelo vosso nome que está escrito nos céus. Alegre por isso, o seu nome está lá em cima, escrito no céu. Aleluia, Jesus. Porque não tem coisa melhor você ir daqui para uma cidade, para os Estados Unidos, para São Paulo, quando você tem alguém lá, que vai no endereço certo.
Você viajar sem saber para onde vai é muito dificultoso, né? Quando você tem alguém lá que vai te receber no aeroporto, né? Leva para sua casa dela e tal. É muito bom. E nós vamos fazer uma viagem que nós nunca fomos. Nós vamos fazer uma viagem que nós nunca fomos lá. Pastor, que dia? Ninguém sabe, eu não quero nem saber também. Quem quer saber o dia que vai morrer? Morre antes, né, irmão? Deus o livre, né? Quer saber, não. E Deus não quer que ninguém saiba mesmo. O segredo de Deus do céu é que Deus tem dó da gente, né? Quer que a gente viva mais aqui. Né? Mas ninguém sabe o dia nem a hora, diz a Bíblia. O dia e a hora ninguém sabe. E uma viagem que você vai sozinho é difícil. Não ir só. E nesse dia, todas as pessoas que te amam só vai até o cemitério. O cemitério elas voltam. E ali você vai sozinho. Ah, ele era uma pessoa boa, ela era uma pessoa boa, era gente boa, mas só vai até lá. Lá volta. E aí é a hora de você partir sozinha. E você vai ser valorizada pelo que você é. Não é pelo que os outros dizem. Ah, ele era um homem bom. Porque, na verdade, tem pessoas que morrem, né? Às vezes faz coisas erradas de todo jeito, mas quando ele morre, sempre diz, não, ele era uma pessoa boa. Não é verdade? Era uma pessoa boa. E só quer mandar para o céu, né? Está no céu. Mas o cara é o pinguço, estuprador, não foi para o céu. Que é isso, rapaz? Isso é o lugar do bagulho nada. Ei, irmão? Isso é o lugar do santo, irmão. Que é isso? Mas se você for falar, você vai tomar uma surra no velório. Sai lá correndo, não é verdade? Tem que dizer que o camarada, eu não sei onde está, não. Vai lá. Diga lá que você não sabe onde é que está, né, irmão? Se a pessoa morreu com Cristo, está salvo. Né? Diz a Bíblia, quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pastor, eu vim para a igreja Betel hoje. Eu não aceitei Jesus ainda. Mas se Jesus me chamar, para onde é que eu vou? Bom, você vai para onde você decidir. Quem decide é a gente, não é Deus não. Ele é o caminho. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você seguir a Jesus, ele é o caminho. Vai para o céu. Mas hoje você vai sair daqui consciente. Consciente. Que Jesus está aqui entre nós. Jesus é a palavra. É a palavra. Se você aceitar a palavra e dizer, Jesus, hoje eu quero te aceitar como meu Salvador e Senhor, é um casamento espiritual de você com Jesus. Entendeu? Quando você partir, você está seguro. Quando Jesus estava morrendo na cruz, veja bem, um ladrão da direita disse assim, Jesus, quando chegar, lembra de mim quando chegar no teu reino. Ele quis se salvar. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus estava ali, ele aproveitou. Já o ladrão da esquerda começou a blasfemar. O Senhor não é filho de Deus, porque não salva o Senhor e salva nós também. Aí o ladrão da direita diz, você não teme nem a Deus? Sofrendo como nós estamos sofrendo? Nós sim, nós roubamos, fizemos o mal. Estamos recebendo o que merecemos, mas este homem é justo, nada fez. Esse homem é inocente. Jesus, lembra de mim quando chegar no teu reino. Jesus disse, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse não precisou fazer discípulo, porque não teve oportunidade. Mas foi salvo, foi para o paraíso. Quando nós chegar lá um dia, vamos ver ele. Né? E você é destra? É? Que estava à direita? É. Li sua história lá na terra. Está lá com Jesus.
no céu. Fique de pé agora. Eu quero que você valorize o que você é. Quero que valorize. Deus disse que você tem valor, que você é importante. Deus disse que você é a menina dos olhos dele. Deus pagou tudo. Toda a sua conta foi paga na cruz. Ele pagou tudo. Hoje você é uma pessoa livre, salva. É só você aceitar que pagou sua conta. Só você aceitar. Certo rapaz foi para um país distante. Ele fez algo lá, entendeu? E constataram que ele era inocente, mas nesse país era pena de morte. Ele foi preso e marcaram o dia da execução dele. É isso aí, avisa alguém aí que eu não tive culpa nenhuma. Me confundiram com outra pessoa e eu estou aqui pagando e você morto. Aí a notícia chegou ao presidente. Né? Presidente, tem um rapaz que está no corredor da morte. E ele é inocente. Ele está pedindo para soltar ele, ele não quer morrer. O presidente ele era um servo de Deus, era um ministro evangélico. Eu vou lá então. Aí se vestiu de ministro evangélico. Eu não sei se ele foi com paletó e gravata, né? Ou vestiu alguma roupa de capelão. Aí foi lá, quando chegou lá com a Bíblia na mão. Jovem, eu quero falar com o senhor. Eu não gosto de crente. Ele disse, eu não gosto de crente. Mas eu quero falar com você, eu tenho algo para você, mas eu não gosto. Não, crente não. Quero nem ver. Não quero nem ver. Mas meu filho, não quero, não gosto de crente de jeito nenhum. Pode ir embora. Aí ele voltou. A varal de sutura estava na mão dele. Fui lá para soltar o rapaz. Porque era o servo de Deus. Aí quando saiu, os guardas chegaram e disseram, rapaz, meus parabéns, os policiais. O que foi? Cadê o varal de sutura? Está em sua mão? Que varal de sutura? Digo, rapaz, o presidente veio te soltar teus varal de sutura, que ele soube que você foi preso inocente. Quem teve aqui foi o presidente da república, rapaz. Ele veio de ministro, que ele é evangélico. Ele disse, não, então diga a ele que eu quero. Eu disse, não, tem mais, ele já foi embora. Você perdeu. E morreu executado. Por quê? Ignorância. Perdeu a salvação. Perdeu. Morreu executado. Porque perdeu. A ignorância tem matado muita gente. Porque é ignorância, falta de conhecimento. Já conhecereis a verdade, os libertará. Quero perguntar nessa noite. Quem quer hoje ter sua salvação garantida por Jesus? Quem quer hoje que seu nome seja escrito no livro da vida nos céus?